Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, equipe, por esse tempo tão especial. Que de fato a presença do Senhor seja conosco, né? E a gente nem combinou, né, as canções. Que bênção. Glória a Deus. Irmãos, vamos então para a nossa terceira mensagem da nossa série Igreja em Movimento e Missionária. E a mensagem de hoje: Deus transforma inimigos. Deus transforma inimigos. Irmãos, a gente precisa voltar um pouquinho para a gente lembrar um pouquinho da história, né, e dessa sequência. A série de mensagens não são várias mensagens juntadas num bloco só. Não, elas têm um sentido, elas têm uma sequência. É assim que a gente trabalha com séries de mensagens, né? E na semana passada, os irmãos acompanharam Filipe na estrada, lembra? A gente falou na primeira mensagem lá que da perseguição a igreja sai de Jerusalém, vai para Samaria e tudo acontece naquele lugar, né? A bênção do Senhor chega sobre aquele lugar, a alegria naquele lugar. Só que chega um determinado momento, e daí a gente entra na semana passada, na mensagem da semana passada, onde Deus tira Filipe de lá e manda ele para a estrada, porque ele tinha um encontro com o eunuco. Os irmãos devem se lembrar, lá naquela estrada, né, de Jerusalém a Gaza, ali, numa carruagem, o eunuco, o etíope, né, o oficial etíope, estava lá lendo Isaías, e Filipe então se aproxima, abre a boca, anuncia Jesus para aquele homem que crê, é batizado e segue o seu caminho cheio de alegria. E a gente viu então na primeira mensagem que Jerusalém vivia um tempo muito abençoado, e vem a perseguição e a igreja sai. E quando o evangelho chega a Samaria, o texto diz que houve alegria na cidade. E agora no texto, né, do etíope, ele fala que ele saiu feliz, cheio de alegria. Ou seja, onde o evangelho alcança, a alegria do Senhor faz parte. Ele preenche. E o texto também diz que logo em seguida Filipe some dali, né? O Senhor Jesus tira ele dali e ele aparece em outro lugar, fazendo o quê? Anunciando a mensagem. Ou seja, a história continua avançando, porque Deus não está parado, Ele está se movendo. Deus está com a sua igreja, levando a sua igreja num movimento de levar o evangelho às pessoas. Foi isso que a gente viu nas duas primeiras mensagens. A perseguição espalhou, mas ela só foi um impulsionar de Deus para que o evangelho fosse adiante, a igreja fosse então espalhada com o evangelho de Jesus. Nós vimos algo maravilhoso, né? Que quando Filipe chega naquela estrada, Deus estava trabalhando antes dele, lembra? Ele não chegou lá do zero. Deus já estava trabalhando no coração daquele oficial. Isso é maravilhoso, porque nós entendemos que, de fato, o Senhor Jesus, Ele vai à frente. Ele vai à frente levando e fazendo todo o trabalho, e Ele conduz a sua igreja para aquilo que Ele está promovendo. Ou seja, aquilo que nós fazemos na igreja, aquilo que as igrejas fazem, não é nada novo, porque Jesus já está indo à frente. Se Jesus não fosse à frente, tudo que a gente fizesse aqui seria em vão, não teria resultado. E chegamos então nessa terceira mensagem da série. E hoje Lucas vai nos levar para outra estrada. Na semana passada, na primeira e segunda semana, na primeira mensagem e na segunda mensagem, a gente trabalhou Atos 8. E hoje então nós vamos trabalhar Atos 9. Atos capítulo 9. E nessa estrada aqui então, não tem um homem procurando compreender as Escrituras, como foi na história do etíope.
Não tem ninguém que foi para Jerusalém adorar. Não tem um outro homem sedento por Deus, nada disso. Mas tem um cidadão que está indo numa direção contrária. Alguém que Lucas diz está respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Esse era esse outro homem que nós vamos trabalhar nessa noite. Então, enquanto a igreja está se movimentando, tem um tal Saulo de Tarso, que está também caminhando, está também se movimentando. A igreja levando o evangelho, Saulo tentando destruir. Vamos ler o texto dessa noite? Ele é um pouquinho longo, vamos ler aí os 19 primeiros versículos desse texto, mas é importante para a gente ter claro aí na mente todo esse enredo de hoje aqui então. Atos 9, capítulo 9, verso 1, a partir do verso 1. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Até aqui. Irmãos, por que às vezes nós olhamos determinadas pessoas e nós pensamos: essa pessoa jamais vai ouvir e dar crédito ao Evangelho de Jesus? Por que muitas vezes a gente pensa: essa pessoa está muito distante, essa pessoa não está aberta, essa pessoa já foi longe demais, essa pessoa é muito pecadora, não tem jeito para ela, essa pessoa é contra a igreja, essa pessoa não quer saber de Deus. E a gente pensa essas coisas, e esse pensamento, na maioria das vezes, nos trava. E por causa desse sentimento, nós não levamos a mensagem do Evangelho para essa pessoa. Nós não testemunhamos daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas
para essa pessoa. Mesmo sabendo quem Deus é, mesmo sabendo, a gente ainda é incrédulo. Ou talvez a gente dá vazão à nossa carne, né? Não, fulano de tal nem merece a salvação. Eu já fui assim. E eu já pensei muito assim, fulano de tal nem tem jeito. Depois Deus vai lá, toca alguém testemunha para essa pessoa se converte. Já tive experiências assim na minha vida. Não é interessante a gente perceber que muitas vezes a gente está agindo dessa forma? Meus irmãos, existe uma coisa que a igreja ela nunca pode esquecer. Ela nunca pode tirar de mente. Nós vemos o que a pessoa ela é hoje, mas Deus consegue enxergar a graça dele agindo e transformando aquela pessoa lá na frente. A gente não consegue ver isso. Deus consegue ver. Por isso Ele nos manda testemunhar. Por isso Ele nos manda pregar. Aqui em Atos 9, então, começa dizendo que Saulo, ele estava respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E esse termo aqui não é uma maneira poética de dizer que Paulo estava apenas irritado, não. Lucas está descrevendo um homem aqui tomado pela perseguição. Ele tinha ódio dos cristãos. Ele queria exterminar. Quem se lembra o texto da primeira mensagem, em Atos 8, a partir ali do verso 1, dizia que ele devastava, ele arrancava as pessoas de casa, não interessava se era mulher, homem, criança. Era isso que Paulo então fazia. E nesse capítulo 9 de Atos aqui, então Saulo ele vai até o sumo sacerdote e pede autorização para sair da sua cidade e, se encontrar alguém no caminho, ter a autorização de catar aquela pessoa, custe o que custar, e arrastar ela para a prisão. Ou seja, a intenção dele era clara: exterminar com os seguidores de Jesus Cristo. Saulo, então, ele tem essa autorização e ele vai. Tem essa convicção, ele tem uma missão, ele sabe para onde ele está indo. Na mensagem passada, o oficial etíope tinha ido a Jerusalém para adorar. Paulo agora ele sai para matar. Ele pensa que ele está indo perseguir. Paulo ainda não, né? Ele ainda não era Paulo, ele era Saulo de Tarso. O que Saulo não sabia era que Deus estava levando ele para um encontro que Deus já tinha reservado, já tinha marcado. Saulo não sabia disso. Na cabeça de Paulo, ele ia exterminar com os cristãos. Mas Deus, que olha lá na frente, que olha para aquele homem que é perseguidor, como quem diz: vai, sabe de nada, inocente. Lá na frente a gente se encontra. E Saulo vai. Interessante nós notarmos nessa história que Paulo, ele não era um cara indiferente à religião. Ele era religioso, ele era zeloso. Ele conhecia as Escrituras. Ele tinha formação e, aliás, ele era muito inteligente. Ele tinha suas convicções. Mais tarde, no texto lá de Filipenses, capítulo 3,
Versos 4 e 6, ele mesmo, o próprio Paulo, fala da sua antiga vida. Diz lá: embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era Paulo. Ele tinha todo esse entendimento. E na cabeça dele não tinha a frase eu odeio Deus. O que tinha era eu estou defendendo Deus. Olha que interessante. Na cabeça de Paulo, não, eu estou defendendo os interesses de Deus. E os cristãos são uma ameaça. Isso nos faz pensar, meus irmãos, que religião por si só não nos coloca em comunhão com Cristo. Não nos coloca em comunhão com Cristo. A gente pode conhecer a Bíblia, mas não conhecer o Senhor da Bíblia. A gente pode conhecer as Escrituras, ter vários versículos de cor na cabeça, mas a gente não tem uma relação nenhuma com o Jesus dessa Bíblia. A gente pode até defender a verdade e, ao mesmo tempo, perder de vista aquele que é a própria verdade. Saulo está indo para Damasco, convencido de que está fazendo a vontade de Deus. Mas ele ainda não entendeu quem era Jesus. E talvez essa seja uma das coisas mais perigosas na vida espiritual. Estar convencido de que estamos certos, sem perceber que estamos longe da vontade de Deus. Às vezes, a gente conhece a respeito da religião, mas a gente está paralisado na principal missão e razão pela qual nós existimos como igreja. Esquecemos daquilo que Jesus nos pediu a fazer. Reflita sobre isso. Mas a estrada não acabou ainda. Saulo está na jornada dele. Cristo está vindo ao seu encontro. E Lucas continua dizendo ali, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente uma luz vinda do céu brilhou ao seu redor e Saulo caiu por terra. Muita gente que fala que Saulo caiu do cavalo, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que ele caiu do cavalo. A Bíblia fala que ele caiu. Pode ter sido, né? Não sei se ele estava fazendo a viagem a pé. O fato é que ele caiu diante daquela luz que brilha ao seu redor. Saulo cai por terra. E ele ouve então: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Interessante, né? Porque a gente não vê a pergunta: por que você está perseguindo meus discípulos? Jesus fala: por que você está me perseguindo? A igreja pertence a Cristo. A igreja não é uma instituição independente, uma instituição à parte de Cristo. Cristo é o Senhor, é a cabeça da igreja. E, portanto, quando Cristo chama a sua igreja para andar, ela anda debaixo da autoridade dele. Por isso Cristo fala: por que você está me perseguindo? Porque enquanto você persegue os cristãos, você persegue a igreja, você está me perseguindo. Porque essa igreja é minha. Meus irmãos, quando você sai e você tem em mente clara, e no teu coração, a razão pela qual você está vivo, a razão pela qual você está aqui hoje,
que é para falar do amor de Deus, que é para você anunciar Jesus para as pessoas, quando você caminha nessa perspectiva, quando você caminha nessa direção, você está caminhando debaixo da autoridade do próprio Cristo, porque caminhamos em obediência. E agora então Cristo está diante de Saulo, que acreditava estar caçando os seguidores de Jesus, mas descobre que estava caçando o próprio Jesus. Tanto que ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Meus irmãos e irmãs, o centro dessa história não é a capacidade de Saulo mudar, mas o centro é quem Jesus é. Quem ele é. E Saulo não estava procurando Jesus, era Jesus quem estava procurando Saulo. Jesus já tinha um plano para Saulo. Desde o Antigo Testamento, quando a promessa é que todas as nações da terra seriam abençoadas, ou seja, a mensagem já era dita: não é só o povo judeu, é toda a terra. Jesus já tinha em mente que ele iria levantar alguém que iria pregar aos gentios. E esse alguém então é Saulo, que foi só uma questão de tempo para esse encontro acontecer. Saulo caminhava em direção à graça de Deus. Quando a gente afirma aqui que a igreja se movimenta, a gente está dizendo que ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Foi o que aconteceu desde o capítulo 8 ali de Atos. Ou você acha que Deus está preocupado com as coisas secundárias dessa terra? Não. Deus tem um único plano. Um único plano. Formar o seu povo. Formar o seu povo para a segunda vinda de Jesus, que então virá e tomará a sua igreja para viver a eternidade. Esse é o plano redentor do nosso Deus. E é por isso que ele move a sua igreja. Deus ainda está escrevendo a história, formando o seu povo, fazer o amor dele conhecido diante das pessoas. Deus, ao longo dos séculos, está juntando o seu povo. Saulo, ele trabalha e trabalhava na intenção de destruir esse povo, prender os cristãos. Mas a graça do Senhor o alcança primeiro. Mais tarde, Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versos 13 e 14. Quando ele fala da sua própria vida, de quem ele era, ele diz: a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Paulo olha para a sua própria vida, para a sua própria história, e ele não diz: vejam como eu consegui mudar, vejam como eu sou uma nova pessoa. Ele não diz isso. Mas o que ele diz ali? Mas alcancei misericórdia. Eu fui mau, eu fui insolente, eu fui perseguidor, eu fui cruel, mas a graça me alcançou, a misericórdia me alcançou. Então o testemunho de Paulo não termina em Paulo. O testemunho de Paulo termina na misericórdia de Cristo, dizendo: olha, vocês sabem quem eu sou, vocês conhecem a minha história, vocês conhecem os meus diplomas, mas nada disso vale, porque a misericórdia do Senhor me alcançou.
Imagine aquele homem que saiu de Jerusalém com autoridade para matar, para prender, para ser áspero com os cristãos. Agora ele precisa ser conduzido. O texto diz que ele ficou cego. Então, o poderoso Saulo agora precisa de ajuda para caminhar, porque ele não mais enxerga. Um homem que pensava saber para onde estava indo, agora precisa que alguém lhe diga o que fazer. Lucas diz: Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E então levaram-no pela mão até Damasco. Isso é uma inversão extraordinária, né, meus irmãos? Aquele que saiu conduzindo, agora sai conduzido. Esse é o Saulo, que agora está prostrado. Aquele que levava os outros presos, agora é conduzido pela mão para um lugar que ele nem conhece. E durante 3 dias o texto diz que ele não comeu e ele ficou lá sem enxergar. Não conseguia ver nada. Simplesmente esperando. E enquanto Saulo, então aqui no texto, ele espera, Deus está preparando uma outra pessoa. Lembra que a gente está falando aqui que Deus ele sempre vai à frente, Ele sempre está um passo à frente, Ele sempre está conduzindo as coisas, tudo está sob o controle dele. Então Jesus se apresenta para Saulo naquele momento, ele cai e fica cego, e ele fala, ó, vai até lugar, até a rua direita, se hospeda lá na casa de Judas e fica lá. E nesse mesmo tempo, Deus procura uma outra pessoa, chamado Ananias, um discípulo em Damasco. Ananias, vá até a casa de Judas e pergunte para um homem de Tarso chamado Saulo. Interessante que Ananias já conhecia o Saulo de Tarso, já conhecia a fama desse homem. E Ananias chega para Deus e fala, Deus, espera aí, ô Jesus, tem uma coisa errada. É sério que o Senhor quer que eu vá lá falar com esse homem que apoiou o apedrejamento de Estevão, que está sendo cruel com os cristãos? É sério que o Senhor quer que eu vá lá, coloque a mão sobre ele? Ele fez tanta coisa ruim. E o que Deus fala para ele? Vá. Só vai. Só vai porque eu tenho algo especial para a vida desse homem, porque esse homem vai levar o evangelho aos gentios e para toda parte. Esse homem vai sofrer pelo evangelho e ele vai saber do seu sofrimento. Mas ele, o texto diz, é um instrumento importante nas minhas mãos. Então Deus, ao mesmo tempo que está trabalhando com Saulo, também está trabalhando em Ananias. Se por um lado Saulo ele precisa aprender a depender, do outro tem Ananias que precisa aprender a confiar. Imagina, Deus fala para você, ó, vai lá pregar o evangelho para um traficante. E daí você já conhece a fama dele, cruel, sanguinário. Você fala, Deus, tem uma outra pessoa não? Tem uma outra mais fácil? Não, vá. Vá porque é para aquele que eu te chamo. Jesus mandou e ele foi. Meus irmãos, nós como igreja do Senhor em 2026, nós precisamos deixar de ser covardes. Nós precisamos, como igreja, abrir a nossa boca e deixar Cristo nos usar. Parece que a gente esqueceu que é Ele quem vai fazer a obra. Parece que a gente esqueceu que a obra é dEle. Quem converte é Ele. Quem muda os corações é Ele, não é você. Mas a gente precisa ir. A gente precisa ser um canal. Como filhos de Deus, nós precisamos ser esse canal de bênção para a vida das pessoas.
Por que será que nós somos tão medrosos e covardes? Não me responda, mas pense aí, quando foi a última vez que você falou do amor de Deus para alguém? Quando foi a última vez que você levou uma pessoa para Jesus? Quando foi a última vez que você falou de questões espirituais com alguém? Covardes, medrosos. Por que será que nós somos assim? Precisamos entender a soberania de Deus. E às vezes a gente entende errado essa soberania de Deus, que fala, não, mas Deus tem os seus escolhidos, então Deus vai dar um jeito. Deus vai fazer. Se Deus quiser converter aquele vizinho chato que eu tenho, Deus vai fazer. E Deus está olhando para nós e falou assim, que hora que você vai levantar a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa? Covarde. Eu te dou todo o poder. O poder está em mim. Não é você que vai mudar. Você só tem o trabalho de falar. Você só tem o trabalho de testemunhar daquilo que eu estou fazendo na tua vida. Deixa que o resto eu faço. Deixa que o resto é comigo. Nós não somos responsáveis por transformar o coração de ninguém, meu irmão, minha irmã. É Cristo quem transforma. Nós somos chamados apenas a obedecer, falar, ir e nos aproximar, acolher, testemunhar. Só isso. Eu me lembro uma vez que existia uma onda onde as pregações de Billy Graham, elas eram, propagadas, e teve um ano, não vou me lembrar que ano foi isso, mas todo o Instituto Billy Graham fez uma programação, não sei, com certeza aqui deve ter chego alguma coisa parecida, onde em determinado momento, em televisão aberta, haveria uma programação evangelística. E as igrejas foram mobilizadas e nós tínhamos que levar pessoas do nosso convívio para a nossa casa, naquele dia, naquele horário, para assistir essa programação. E eu me lembro, eu morava num apartamento, não tinha os meninos. Priscila e eu então saímos, existia todo um material que nós tínhamos em mãos, e a gente saiu panfletando todos os apartamentos do prédio. A gente foi lá, panfletamos todos os apartamentos. Se tinha alguém, a gente entregava, se não, colocava embaixo da porta, chamando e convidando essas pessoas para esse dia. E chega então um grande dia, a gente abre a nossa casa, o nosso apartamento, e algumas pessoas vieram. Não cristãs vieram, a gente tinha o pessoal da nossa célula que estava ali. Essas pessoas vêm, existia uma palavra, toda uma orientação que a gente tinha que fazer, dava uma palavra inicial ali, e a gente assistia essa programação evangelística na TV e depois a gente conversava. Sabe quantas pessoas se converteram nesse dia? Quem se arrisca? Tinha várias pessoas lá. Nenhuma se converteu. Ô povo duro de coração. Nenhuma se converteu. E a gente ali, falou, eu fiz todo um trabalho, panfletei, convidei, chamei as pessoas, elas vieram para o nosso apartamento, sentei, fizemos até um suquinho com bolacha ali para eles, um ambiente gostoso, assistimos a programação, Billy Graham pregou. Ninguém se converteu. E eu falei, puxa, que triste. Magoei. Nada aconteceu. Só que Deus está no controle de todas as coisas. E uma dessas pessoas, alguns dias depois, nos chama para ir até o seu apartamento. E Priscila e eu fomos lá no apartamento dela. E essa pessoa
ela sofria de um câncer no cérebro. E a gente pôde então compartilhar mais do Evangelho com essa pessoa, era uma senhora já, e a gente compartilha o Evangelho, e ali na sala dela ela entrega a vida para Jesus. Na sala dela ela abre o coração e entrega a sua vida a Jesus. Poucos dias depois ela morre. Mas ela entregou a vida para Jesus. Porque alguém um dia testemunhou. Porque alguém um dia abriu as portas e falou assim: ó, eu tenho algo especial para você. E não fui eu que converti a mulher. Foi Deus que ministrou o coração dela quando ela assistiu a programação. Ministrou o coração dela, tocou no coração dela e fez com que ela nos chamasse de volta para um novo encontro, agora a sós com ela. E ali ela pôde compartilhar das suas dores, das suas necessidades e a sua necessidade de entregar a vida para Jesus. E ela entrega a vida para Jesus. E eu fico imaginando, quem sabe Jesus olhando e falando: ó, show, só faltava isso para eu trazer ela. Só faltava isso para eu trazer ela. Que bom que você estava disponível, disposto e disponível. Meus irmãos, nós precisamos ir e pregar. Olha o que diz Marcos 16, verso 15 e 16. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Ele fala assim, ó, vai lá e convença as pessoas, é isso que está escrito no texto? Não, o texto diz: vai e pregue, vai e anuncie. Deixa que o resto eu faço, deixa que o resto é comigo. Não interessa se o cara é difícil, se o cara é de dura serviço. Deus pode tocar no coração dele. Ananias não podia transformar Saulo, mas podia ir até ele. Seguindo o texto, Ananias coloca a mão sobre ele e diz: irmão Saulo. E talvez seja interessante essa expressão, né? Porque não era mais o perseguidor Saulo. Ananias chega e diz: irmão Saulo, agora é irmão. Porque Cristo havia feito aquilo que ninguém na igreja poderia fazer. Cristo havia transformado o inimigo em irmão. O passado de Saulo estava ali, escancarado para todo mundo ver. Tanto é que os discípulos tiveram resistência. Não foi assim: vem cá, se converteu, abraça aqui e tal. Não, os discípulos tiveram um embate ali para aceitar Paulo. Por tudo aquilo que ele tinha vivido, por todo o passado de Saulo, né? O pecado de Saulo não era pequeno, era terrível. Mas o maravilhoso era que a graça do Senhor era muito maior. A graça do Senhor era muito maior. E aqui essa mensagem chega diretamente para nós. É o próximo passo do agir de Deus. Porque é muito fácil a gente dizer assim: nós queremos alcançar as pessoas. Mas será que a gente consegue responder a pergunta assim: a gente está preparado para receber as pessoas que Cristo quer alcançar? Uau, agora pesou, hein? É fácil a gente dizer: não, vamos alcançar a cidade de Castro. Aí o Senhor Jesus fala: ok, então vamos alcançar a cidade de Castro, mas vamos começar por aqueles mais encardidos, por aqueles mais difíceis. Será que a gente está preparado
para receber essas pessoas que Cristo quer colocar diante de nós para que a gente pregue, para que a gente anuncie. Alguém que fez coisas da quais a gente tem conhecimento e fala, puxa, isso é terrível. Alguém que sempre esteve distante, que se levantou muitas vezes contra a igreja. Alguém que aos nossos olhos parece improvável. E essa história então de Ananias nos pergunta: se Cristo transformar essa pessoa, nós estamos dispostas a chamá-la de irmão? O que a graça faz? Lucas termina dizendo algo que acontece muito, né? Ananias diz que Jesus o enviou para que Saulo voltasse a enxergar e fosse cheio do Espírito Santo. E quando Ananias tem esse encontro com Saulo, põe a mão sobre ele, ele volta a recuperar a visão, ele é batizado, ele se alimenta, recupera suas forças. E aquele homem que entrou em Damasco para prender os discípulos, agora faz parte dos discípulos. Faz parte do povo de Deus. A graça não apenas mudou o destino e o rumo da viagem de Saulo. A graça mudou o próprio Saulo. O que Deus está fazendo com uma igreja em movimento? Ele está espalhando a igreja. Ele está preparando encontros. Ele está alcançando pessoas. E agora a gente está descobrindo algo ainda maior. Ele pode transformar pessoas que nós jamais imaginaríamos que Ele possa alcançar. Eu quero concluir. E talvez por isso Lucas colocou essa história aqui. Depois de 2 semanas, a gente pode pensar que a missão depende de encontrar as pessoas como eunuco, uma pessoa pronta. Ele estava pronto, ele apenas não conhecia a respeito de Jesus, ele apenas não precisava que alguém explicasse para ele. Uma pessoa que podemos dizer estava pronta, e Deus coloca no caminho de Filipe. A gente pode cair no erro de achar que a nossa missão é simplesmente encontrar esse tipo de pessoa. Alguém que está buscando, alguém que está lendo, alguém que está fazendo perguntas. Então Deus mostra para a gente Saulo. Saulo não estava procurando Jesus, mas ele estava perseguindo Jesus. Mas isso não impediu Cristo de encontrá-lo. As práticas de Saulo não impediu com que Jesus estendesse a sua destra de amor. Talvez essa seja a palavra que nós precisamos levar para casa hoje. Nosso coração. Alguém chama o Pedro lá, que eu pedi para ele me ajudar, mas ele já subiu lá. Só dá um toque no Pedro. Pedro, teu pai está te chamando. Só o Pedro, as crianças podem ficar lá. E a gente não conhece o que Deus está fazendo no coração das pessoas. Você sabia que talvez tenha uma pessoa que está caminhando perto de você, tão perto, que está assim, um tiquinho de entregar a vida para Jesus. Só que a gente não sabe. A gente não tem uma bola de cristal, né, do céu. Uma bola de cristal ali assim, Senhor, mostra agora quem são as pessoas que estão prontas, que eu vou falar. A gente não conhece, a gente não tem esse acesso a isso. Mas pode ser que essas pessoas estejam muito perto de nós.
A gente não sabe o que Deus já está fazendo. Deus estava trabalhando no coração do eunuco. Deus estava trabalhando no coração dele. E quando Deus manda Filipe ir ao encontro dele, Filipe não sabia o que Deus estava fazendo. Tanto é que Jesus fala assim, se aproxime. Eu fico imaginando Filipe, né? Tá bom. O que eu vou falar? Eu não sei. O que vai acontecer? Eu não sei. Mas eu estou indo. E daí quando ele se aproxima, ele ouve o etíope lendo as Escrituras. Ah, Deus, entendi. Talvez Cristo esteja preparando pessoas ao seu lado. Pessoas bem perto de você, que você não faz ideia de que Deus está trabalhando. E que alguém precisa abrir a boca e anunciar. A gente pode conhecer a Bíblia, frequentar a igreja, trabalhar, cantar, servir na igreja, e ainda assim estar distante daquilo que o Senhor quer de nós. Porque o Evangelho, meus irmãos, não é só torne-se uma pessoa melhor. Não. O Evangelho é encontre-se com Cristo. O que a gente falou desde o início da celebração aqui? Que nós precisamos preservar esse momento da presença de Deus, cultivar a presença de Deus no nosso dia a dia, no nosso quarto, na nossa casa, aqui na igreja, no nosso trabalho, onde a gente estiver, preservar e cultivar a presença de Deus. Porque quanto mais perto do Senhor, mais atento a gente está à sua voz, como Felipe estava, como Ananias estava. E agora é a sua vez. É a sua vez de abrir o coração e falar: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Ele está nos colocando na estrada. O Senhor está colocando cada um de nós na estrada. E Ele coloca pessoas no nosso caminho para que nós possamos fazer diferença. Você não controla a história, quem controla a história é o Senhor. E nós devemos ser canal. Você só precisa obedecer, nós só precisamos obedecer. E eu quero deixar um desafio para você nessa semana. Vai lá, Pedrinho, vamos trabalhar. Você ganha para isso. Ganha bastante ainda. Pedrinho vai entregar para você um cartãozinho aí. Vai entregar só um. Para você ver que o teu trabalho vai ser fácil. É um só. E esse papelzinho não é para você, tá? Eu não quero te visitar a semana na tua casa lá e ver esse papelzinho em cima da geladeira, tá? Por favor. Você vai orar e você vai entregar para alguém essa semana. Você vai entregar para alguém essa semana. E a gente vai fazer isso ao longo das outras celebrações. Você vai orar e falar: Senhor, eu quero lançar a semente sobre a vida de alguém. Ah, pastor, mas eu tenho muita vergonha. Ai, pastor, eu não sei falar. Não, você não vai falar nada. Você vai orar e você vai entregar para quem Deus mandar você entregar. Se você for corajoso mesmo, assim, fala assim: pastor, eu quero mais. O Pedrinho tem mais ali, pode te dar mais, mas eu estou te dando um. Para você não falar que o trabalho é duro. Um só. Mas tem mais ali. E você vai entregar para alguém. E você vai orar por essa pessoa. E deixa acontecer. Talvez você se surpreenda com um gesto simples que você vai fazer. Talvez você vá olhar e, quem sabe, como naquele episódio que eu estava no apartamento, falei e ninguém se converteu. Talvez aconteça isso. 2024 ou 25, não me lembro agora. Acho que foi começo de 25, enfim. Eu fui numa empresa entregar, lembra os livrinhos? Fui entregar um livrinho dentro de uma empresa, aqui na cidade. Entreguei para os funcionários.
E teve um que olhou assim, olhou para o livrinho, olhou para minha cara, olhou para o livrinho, olhou para minha cara e falou assim: eu não gosto de crente. Eu quase falei: eu também não. E ele não pegou. Ele falou: passa daqui. Eu falei: desculpa existir. E não pegou. E está tudo certo. E está tudo certo. O semeador saiu a semear. Lançou sementes. Algumas morreram. Outra caiu em solo fértil. Ore para que essa seja uma semente que vai cair em solo fértil. E não se preocupe se a pessoa que você entregou vai se converter e vai vir para a igreja aqui, tá? Não se preocupe com isso, não. Se preocupe sim, Senhor Jesus, leva essa simples mensagem para alguém. Tá, para você que é muito tímido mesmo, muito tímido, eu não consigo, é muito difícil para mim, pastor, é terrível, a minha mão treme assim, eu não consigo. Coloca num carro. Coloca num carro. Pega ali a palheta do carro, ali, levanta e põe. Isso é muito difícil para você. Isso é terrível. Isso é um trabalho muito complicado para você. Faz isso. Tem um irmãozinho aqui que todo mundo conhece, né? Que deixa recadinhos, né? Para irmã, ou cunhado, não sei, ali no portão, né? Tem recados assim, qualquer aleatórios, assim, deixa lá no portãozinho, lá, quer falar alguma coisa, né? Aí coloca lá, os irmãos conhecem aqui. Entrega. Faça a sua parte. Certamente o Senhor vai fazer com que essa semente caia em solo fértil. E eu oro para que, de fato, Ele coloque as pessoas no seu caminho nessa semana. Em nome de Jesus, que esse papelzinho queime na sua mão, se você não entregar. Queime na sua mão. Para que você entregue, tá? Não guarda não. Não deixa ali dentro da tua Bíblia. Mas semeia. Semeia na vida de alguém. Porque eu sei que Deus tem algo especial. Talvez alguém diga: eu sou contra a igreja. Não gosto de crente. Não tem problema. Lembre-se de Saulo. Talvez alguém diga: mas você entregou para fulano, essa pessoa nunca vai mudar. Lembre-se de Saulo. A história de Saulo nos mostra que a última palavra sobre uma pessoa não precisa ser dada baseada no seu passado, mas ela precisa ser dada, e a última palavra pertence à graça de Cristo que vai alcançar essa pessoa. Creia, acredite e faça a sua parte. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Enquanto a igreja continua andando, as estradas elas vão surgindo, e Deus vai colocando essas estradas no nosso caminho, e vai colocando pessoas nessa estrada. E essa estrada é a sua jornada. Então, a mensagem de hoje e o desafio de hoje é: fique atento à estrada. Porque Jesus quer transformar inimigos em irmãos. Jesus quer transformar corações, que talvez até mesmo você duvide que possa haver alguma mudança. Mas creia e faça a tua parte. Talvez você esteja vendo um inimigo, mas Cristo pode estar preparando um irmão. Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, nós te louvamos e nós te agradecemos, Deus, pela mensagem do Evangelho. Nós te agradecemos, ó Deus, por tantas experiências que a gente tem visto na tua palavra e que mostram, Deus, o quanto o Senhor está agindo, enquanto o Senhor está movendo, enquanto o Senhor está caminhando e tocando na vida de pessoas. Foi assim em Jerusalém, foi assim na Samaria, foi assim com aquele etíope no caminho, foi assim
com Saulo de Tarso. E é assim nos dias de hoje, com as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho. Senhor, nos dá coragem, Senhor, nos dá ousadia, Senhor, e que a gente tenha disposição de fazer a nossa parte. Deus, ninguém precisa saber para quem a gente entregou, ninguém precisa saber onde eu fui, mas, Senhor, queima no nosso coração esse pequeno desafio que nós tivemos hoje. Queima no nosso coração e que nós possamos fazer a nossa parte como semeadores, de lançar a semente, seja entregando pessoalmente, seja colocando numa caixa de correio, seja colocando num automóvel debaixo da porta de alguém, no comércio, não importa, Senhor, mas nos leva. Gera em nós, ó Deus, esse desejo, gera em nós esse amor pelas pessoas, esse amor que vem do Senhor, esse amor que só vem de Ti. Senhor, gera em nós, para que a gente possa amar de fato aquilo que o Senhor está fazendo. Tira de nós toda a incredulidade de achar que as pessoas nunca vão se converter, que as pessoas nunca vão dar valor ao Evangelho, que as pessoas nunca vão dar sinais de arrependimento. Senhor, tira isso do nosso coração, tira isso da nossa mente e nos leva como igreja a se mover, nos leva como igreja a cumprir o Teu chamado, ir pregar, anunciar, testemunhar, falar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Senhor, nos leva a viver dessa maneira, para que o Teu Evangelho avance, para que o Teu Evangelho cresça, e que muitas, mas muitas pessoas possam ser encontradas por Ti. Senhor, queremos estar onde o Senhor está, queremos fazer a Tua vontade. Então nos leva, Senhor, por onde quer que o Senhor nos levar, as estradas que o Senhor tem preparado para nós. Abençoa-nos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.